Olá, meus queridos alunos do 8º ano, eu sou o professor Luiz Cláudio, de Língua Portuguesa, e estamos de volta para a conclusão do nosso módulo 14. Então, chegamos à quarta aula, no total de 4. Estamos estudando, lembrando, as vozes do verbo. Como de costume, vamos começar a nossa aula corrigindo as atividades da aula passada, começando pelo teste 3 da página 29. Entre as frases abaixo, desculpe-me, esse é o 2, 3. Considere essas frases. Nunca vou esquecer o dia em que o caminhão atropelou meu cachorrinho. Número 2. Nunca vou esquecer o dia em que o meu cachorrinho foi atropelado. Nunca vou esquecer o dia em que atropelaram o meu cachorrinho. A estrutura gramatical que enfatiza a emoção do dono do cachorrinho está na alternativa número 2. Não é isso? Letra B. Nunca vou esquecer o dia que meu cachorrinho foi atropelado. Atenção para o sujeito paciente no início da frase. Ou seja, foi aquilo que nós vimos na aula passada. É a ênfase que eu quero dar. É onde eu quero focar a minha informação. Ok? Vamos agora para o em casa, número 3 da página 30. Número 3. Leia o texto. Então, planeta, próxima B. Aí nós temos um texto aqui para ser lido. E vem agora as questões. Releia a oração. Um planeta rochoso que pode abrigar vida foi descoberto apenas 4 anos-luz da Terra. Por que o agente da passiva não está explícito? Então, olha só. Foi descoberto. O que faltou aqui? O agente da passiva. Descoberto por quem? Quem praticou essa ação de descobrir? O agente da passiva é desnecessário ao entendimento da oração. Então, ou está subentendido graças ao contexto. Então, não houve necessidade de explicitá-lo. São aquelas 3 situações que nós vimos na aula passada, onde nós podemos omitir o agente da passiva. Letra B. De acordo com o contexto, a quem se pode atribuir a descoberta do planeta? Pode-se atribuir a descoberta aos astrônomos, aos cientistas, aos pesquisadores. Então, são coisas subentendidas pelo contexto. E letra C, qual seria a função sintática do sintagma que indicaria explicitamente quem descobriu esse planeta? Ou seja, se eu colocasse lá no final o agente, aquele que foi responsável pela ação de descobrir, seria então agente da passiva, função sintática, ok? Agente da passiva. Vamos prosseguir, falando agora da voz reflexiva. Vimos voz ativa, vimos voz passiva e agora vamos ver a voz reflexiva. Há enunciados em que o verbo atribui ao sujeito tanto o papel de agente como de paciente. Então o sujeito ele tanto pratica quanto sofre a ação do verbo. João irritou-se com o barulho. Vejamos. Ao sujeito João atribui-se a ação de irritar e ao mesmo tempo de ser irritado. Então ele irritou-se. João cortou-se com a faca. Ele tanto praticou a ação de cortar quanto recebeu a ação de ser cortado. Nessa construção, o verbo está na voz ativa e o objeto direto é representado por um pronome pessoal oblíquo átono da mesma pessoa do sujeito. Vou explicar daqui a pouco isso aqui. Por isso mesmo classificado como objeto direto reflexivo. Desse modo, a ação verbal de irritar não passa por outro ser, mas volta para o próprio sujeito. Esta oração está na voz reflexiva. Eu vou explicar essa questão aqui do mesmo tempo, tá? Então, gente, desenrolando esse tanto de palavra aqui, o sujeito na voz reflexiva, ele tanto pratica como sofre a ação do verbo. É a maneira mais fácil de entendermos a voz reflexiva. Então está aqui, A voz reflexiva é empregada quando o verbo está conjugado na forma ativa com o pronome átono da mesma pessoa do sujeito. Olha só. Ela penteou-se. Ela, terceira pessoa, se, terceira pessoa. Eu presenteei-me.
Eu, primeira pessoa, me, terceira pessoa. Por isso que aqui eu tenho voz reflexiva. Tanto sofre como recebe a ação do verbo. O verbo pentear admite outros complementos que não o pronome átero na mesma pessoa do sujeito, mas nesse caso a voz será ativa e a ação recairá sobre o complemento do verbo. Vamos ver o exemplo. Ela penteou-nos. Voz ativa. Veja que aqui, pessoas diferentes. Eu presenteei-os. Pessoas diferentes. Ok? Então, quando estão na mesma pessoa gramatical, voz reflexiva. Se estão em pessoas diferentes, vejam que a ação de pentear recai sobre outra pessoa. Recai sobre outra pessoa, não recai sobre a mesma pessoa. Por isso não é reflexivo. Entendido isso? Ok. Agora observe essa frase. O professor e os alunos cumprimentaram-se. O professor e os alunos cumprimentaram-se. No exemplo, o sujeito é composto de dois elementos. O professor e os alunos. Sujeito composto, dois núcleos. Professor, alunos. Núcleos de um sujeito composto. A ação de cumprimentar-se é compartilhada pelo professor e pelos alunos, que têm ao mesmo tempo a função de agente e de paciente. Então, tanto o professor quanto alunos, eles praticam e eles recebem a ação do verbo cumprimentar. O professor cumprimenta os alunos e os alunos cumprimentam o professor. A ação é recíproca, ou seja, recai sobre os dois, isto é, de um para o outro. Nesse caso, classificamos o pronome se como recíproco. Então, o que é recíproco? Tanto um quanto o outro praticam e sofrem a ação do verbo. Há uma reciprocidade de ações. Ok? Reflexivo ou recíproco? O pronome ser recíproco não se confunde com o reflexivo. O recíproco exige sempre a presença de um sujeito no plural ou de sujeito composto de dois ou mais seres. Ok? Ou dois ou mais grupos de seres, para que haja reciprocidade. Eu não posso ter reciprocidade comigo mesmo, não faz sentido, ok? Isto é, uns praticam uma ação sobre os outros que lhes devolvem a mesma ação. Então, para haver reciprocidade, de um praticar a ação e o outro devolver a mesma ação, eu tenho que ter pelo menos dois, senão não há reciprocidade. Por isso, eu não posso confundir o reflexivo com o recíproco. O reflexivo é sobre mim mesmo. Eu cortei-me, esse é reflexivo. Ele cortou-se, ok? Gente, vamos fazer uma síntese, um resumo dessas vozes verbais. Voz ativa, o fato é observado do ponto de vista do sujeito agente. Então, na voz ativa, o sujeito pratica a ação do verbo. A estrutura, sujeito agente, mais verbo transitivo direto, mais o objeto direto. Isso é voz ativa. Passiva, o fato é observado do ponto de vista do elemento afetado pela ação, sujeito paciente. Estrutura básica da passiva analítica, sujeito paciente, locução verbal com verbo transitivo direto, mais agente da passiva, expresso ou não, aqueles casos onde nós vimos que eu posso omitir o agente da passiva. A pronominal, também a voz passiva sintética, verbo transitivo direto na terceira pessoa, mais o pronome apassivador se, mais o sujeito paciente. Reflexiva, o verbo está na voz ativa e há objeto representado por um pronome átono na mesma pessoa do sujeito, esse que acabamos de ver agora. Estrutura básica, sujeito, simples ou composto, mais verbo, mais pronome pessoal oblíquo átono na mesma pessoa do sujeito. Para ser reflexiva, tem que estar na mesma pessoa do sujeito o pronome. Ok? Então, essa é uma síntese de tudo que vimos neste módulo sobre vozes verbais. É um assunto simples, mas como é muito novo para vocês, qualquer dúvida na nossa live, chame,
Tá? Pergunte, não fique com dúvida. Não avance para o próximo módulo sem entender bem voz verbal, porque isso aqui é muito importante. Termino então deixando como atividade o teste 4 da 29, o em casa 4 da 31 e as atividades de 10 a 13 da 26. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Um grande abraço para vocês.